Bom, aqui começamos esse capítulo de iniciação da convectiva, né, o capítulo 7 do livro. Eu peço que vocês acompanhem lá na parte escrita. O material vai estar disponível lá no site do Moodle. Então, essa parte de iniciação convectiva é algo importante. E aí depois nós vamos ter o capítulo 8 e 9 que vão fechar essa questão de como funciona a convecção. Bom, então vamos pegar essa figura aqui, esse evento aqui, o nome é vírgula invertida, né? Ele se formou, mas aqui a gente pode ver uma linha de estabilidade que se formou paralela a costas, né? E foi responsável em 2016 por aquilo que foi considerado um tsunami meteorológico. Então, realmente aconteceu um tsunami meteorológico, né? Mas se a gente olha as imagens de satélite, a gente vai ver a propagação dessa linha de estabilidade, né, aqui pela região. Na verdade, foi uma linha de estabilidade e depois nós tivemos a propagação, né, de um derecho, né, muito embora ele não ficou tão explícito quanto o trecho que aconteceu em 2020, mas ele tinha essa característica. Então, obviamente, as pessoas estavam na praia, né, e antes e durante o evento, né, o mar se levantou, né? Por que que isso ocorre, né? Isso é importante também a gente entender que fenômenos meteorológicos afetam os oceanos. E a questão é a ressonância, né? Aqui a gente tem a chegada, né, da nuvem prateleira aqui no sul do estado. Isso aqui lá no Rio Grande do Sul, né? Quando está passando por Torres, né? E aqui o que a gente tem, né? Que a gente tem uns outros eventos, né? Então você tem normalmente uma fronteira meteorológica, né? Uma corrente de gravidade, né? Que gera uma linha de estabilidade, alguma coisa assim. O oceano, né? Ele tem a altura equivalente do oceano por conta da profundidade oceânica, né? Diminuir, né, na próxima à praia, vai gerar ondas com a velocidade de fase determinada por raiz de GH, onde H é essa profundidade aqui. Bom, na verdade, o que acontece é que se você tiver uma ressonância, ou seja, um vento que tiver uma determinada potência e ele produzir ondas em uma determinada, ele entrar em ressonância com o litoral, com o fundo oceânico, a gente vai ter ondas, uma interferência construtiva e ondas muito fortes geradas a partir disso, né? Então essa é a teoria sobre o tsunami meteorológico. Então ele está sempre associado a ou ondas atmosféricas, pode ser ondas de gravidade, né? Que geram ventos em intervalos tais que entrem em ressonância com o fundo oceânico. E obviamente para isso a gente tem que ter uma pista, né? Para acontecer isso. Então lá na região a profundidade equivalente, né, é em torno de 50 metros, né, 50 a 70 metros, e a extensão é de 200 quilômetros. Então existe realmente a possibilidade de ter ocorrido esse fenômeno meteorológico. Mas também pode ser uma outra coisa, né? Os próprios ventos, o próprio empilhamento dos ventos na costa também pode gerar isso. Normalmente um tsunami meteorológico são várias ondas, né? E que chegam no final a uma onda maior. E o que parece que aconteceu lá foi só uma onda, então seria somente um empilhamento. Bom, mas isso é uma questão em aberto, é só para comentar que isso tem repercussões. Então aqui a gente vê, né, essas ondas sendo produzidas, né, a diferença de pressão que geram elas,
e finalmente essa onda maior, e obviamente a gente vai ter são sequência delas, né? Então o que aconteceu lá nesse evento, até teve uma publicação agora há pouco tempo, do Carlos da Epagre falando sobre isso, e não me parece que seja o caso que eu tenha acontecido várias ondas, e apenas uma. Bom, anyway, tá a explicação sobre isso. Bom, aqui nós temos, né, nesse capítulo de iniciação de convecção, eventos que aconteceram ali no dia 30 até o dia 1º de 2009, né, que foram precedidos aqui por ondas, né, que a gente chamou lá no capítulo anterior, né, de pororocas, né, pororocas e tudo mais. Então a gente tem as ondinhas, né, e a gente deve ter aqui de atrás a massa a corrente de gravidade, né, que gerou essas ondinhas. Então elas não vieram sozinhas. E realmente isso acontece, né? Então isso inclusive dá trabalho para os nossos colegas meteorologistas. Então aqui, por exemplo, eu não coloquei o link, né, mas depois eu coloco a reportagem do Diário Catarinense, em que nesses mesmos dias a gente teve aqui, né, as nuvens rolo, né, e essa nuvem aqui que é uma nuvem prateleira, tá? Mas é uma nuvem prateleira que a gente não consegue ver aqui do outro lado a nuvem que a formou, né? E na verdade esse cara aqui ele está está provocando essas nuvens aqui. Então quando a gente olha e vê nuvens, né? Nuvens rolo, que a gente são precursores de algo que deve vir, né? Uma supercélula, uma linha de estabilidade, normalmente, né? E as duas estão conectadas. Na verdade, é muito tênue a separação de uma e outra. Porém, obviamente, nuvens do tipo rolo não são provocadas somente por eventos meteorológicos fortes. Também outras coisas acontecem. E também é interessante notar que esses eventos ocorrem sempre associados a uma estabilidade, uma forte estabilidade dentro da atmosfera. Então, nesse período, sim, ele é bastante visível, né, o sim, e obviamente o CAP depois se desenvolve. Então, é uma maneira da gente entender que são precursores, né, de outros sistemas que vão vir associado a eles. E aqui a gente tem, né, os mamatos, né, os mamatos, que foram no final, quando esse sistema passou, foram várias células, né, várias linhas de estabilidade que formaram nesse período. E aí a gente tem ao final, essas nuvens de gelo, né, com esse formato de mamários. Isso é típico, né, de sistemas pós-passagem ou de repente em determinadas regiões de uma tempestade, de uma linha de estabilidade. Aqui então essas figuras aqui são do livro, né, o desenvolvimento de linha de estabilidades, né, onde a gente pode ver a inicialização convectiva, né, a inicialização convectiva aqui nos Estados Unidos, né. Então a gente vê aqui um dia caracterizado por cirros, né, e quando chega aqui no final, né, provavelmente associado a uma montanha ou encontro de massas de ar, você tem a formação de uma tempestade. Ela forma novas tempestades e que acabam se desenvolvendo, né? Então, aqui num período de 2 horas e meia, né, você tem o desenvolvimento dessas tempestades. E é isso que fala, né, o capítulo. Esse é o objetivo, tentar entender como que isso ocorre. Aqui a gente também vê, né, a carta sinótica, né, então a gente vê o ramo quente e o ramo frio da frente fria, né, associado com uma daquelas imagens. E a formação também, né, de áreas, né,
aqui associada aos terrenos mais altos, né? Onde que a gente também vai ter a formação desses eventos. Também a gente poderia verificar essas nuvens aqui mais baixas. Essas nuvens mais baixas, elas estão associadas a essa inversão próxima à superfície, né? O sim mais alto nessa superfície. Aqui a gente vê um ciclo diurno da precipitação convectiva, né? É uma média de grande de 1996 até 2004. E aqui a gente vê, né, em cores, né, o horário que ocorrem essas chuvas, né? Então dá para perceber nitidamente, né, aqui o controle é dado pela brisa marítima, enquanto nessa região aqui ó, a gente vê o horário de formação é durante o dia, então mostrando que é as montanhas, né, e o aquecimento diurno que geram essas convecções nessa região. E aqui, nessa outra região aqui, a gente vê a propagação desses sistemas formados lá nas montanhas, vindo aqui, né, e como sendo um gatilho para a formação dessa precipitação, tá? Enfim, aqui nessa, então, montanhas, tá? Aqui também tem montanhas, a gente tem o horário, né? Mas por volta aqui das... É difícil de interpretar esse horário, porque o looping o looping aqui está sendo passado o tempo todo, né? Mas a gente pode ver esse controle, tá? E também a questão das montanhas. O que é importante, né? As Apalaches aqui, as rochosas, tá? Como sendo elementos importantes para formação das tempestades, tá? Bom, então, quais são os requisitos para a inicialização convectiva? Bom, basicamente a gente vai começar lá com a primeira lei da termodinâmica, né? Então, a gente vai tentar montar a taxa, como que funciona a desestabilização. Ou seja, a atmosfera está estável, né? E como que funciona. Então, a gente vai tentar montar uma equação para equação da tendência da variação vertical da temperatura com o tempo. Então, a gente começa com a primeira lei da termodinâmica, né? Na forma aqui de pressão, né? A gente faz isso justamente por causa que a gente trabalha melhor com pressão na atmosfera. Aí a gente escreve ela em termos da hidrostática, né? Que ela ganha essa forma aqui, isso aqui já é visto. Então a gente escreve a tendência, a variação vertical dessa tendência aqui, dessa maneira aqui, ó, né? Então, o que a gente vê? Que a variação e multiplica por sinal negativo, tá? Então, a variação com a altura negativa da adição de calor, né, na atmosfera, ela tem a ver com todos esses termos aqui. Então, na próxima figura, né, aqui a gente tem, então a gente chama o gama, que é a variação da temperatura com a altura, e o gama D, né, é a própria estabilidade estática, né, aquela G sobre CP, tá? Que dá 1 km, 1 grau por quilômetro, tá? Então, essa tendência dessa variável temperatura com o tempo, ela tem uma dependência com 5 fatores, né? Esse primeiro, né, e o segundo são a taxa de variação vertical e horizontal, respectivamente, dessas mesmas variáveis, tá? Bom, aqui embaixo a gente vê a ordem de grandeza,
né? Então, dá para perceber aqui que a variação vertical, ela é uma ordem de grandeza maior do que as outras variáveis, né? Que a gente não viu ainda. Por exemplo, o termo 3, tá? O termo 2 aqui. O termo 1 é variação horizontal, o termo 2 variação vertical, advecção vertical, advecção horizontal, advecção horizontal, advecção vertical. Esse termo 3 é a advecção horizontal pelo cisalhamento verde. Então aqui nós temos também um outro, quando a gente está principalmente em períodos mais baroclínicos, né, esse termo pode ser importante. O termo 4, né, o termo 4 é chamado de stretching, né, e stretch é alongamento, né, ou compressão, né, é a palavra que no português a gente deveria colocar as duas coisas numa só. Então, quando o DW, né, aqui o W é o movimento vertical, é maior de zero, né, ou seja, os movimentos ascendentes estão presentes, então o termo γ D, né, que é a estabilidade estática, tende a atuar para aumentar o gradiente térmico ambiental. Por quê? Olha só, esse termo aqui, ele é bem grande, comparado com esse outro termo aqui. Esse termo aqui é variável. Esse termo aqui é estático, né? Então, quando a gente tem esse termo aqui, um stretching, né, com movimentos ascendentes, então esse termo aqui se torna importante. O termo quinto representa a advecção diferencial diabática, né, ou seja, tem relação com aquecimento diurno, ou seja, quando a diminuição do aquecimento diabático, né, ou aumento com a altura, a taxa de variação vertical é aumentada, ou redução, no caso. Mas esse termo, notem que esse termo quinto, ele é de ordem bem pequena, né? Mas tem que ser considerado. Então, o exercício que eu vou pedir aqui é olhar para o IND, né? O IND, e olhar a variável CAP e fazer uma animação dela. Então, o que vocês vão ver? Que o CAP é uma espécie de uma substância, que ele é transportado de um lado para o outro. Então, às vezes, né, você cria um local com muito CAP, normalmente numa região dentro de uma região com muito aquecimento diabático, né, você acaba criando. Mas normalmente ele é advectado, né, advectado do norte para o sul. Isso ocorre sempre, né? E obviamente as frentes frias têm, no caso, por conta desse aumento do cisalhamento vertical, né? Então a gente também tem um transporte mais efetivo, né, dessa substância, né, que a gente poderia dizer o CAP. É bem interessante fazer esse exercício, então todo mundo tem que fazer esse exercício, colocar lá o IND, né, e fazer ou outro programa e fazer a animação do tempo para perceber a importância relativa de cada um desses termos. Aqui então, isso está no livro, né? Ele mostra o quanto que cada um desses termos, né? O que ele vai fazer? A função da convecção é provocar aquecimento, um aquecimento diurno, né? Então, ao início, né? Você tem uma sondagem. Aqui a gente vê a temperatura. Aqui são linhas de temperatura. Então, essa sondagem, né, que está diminuindo a temperatura, ao final a gente vai encontrar no mesmo nível, né, no mesmo nível aqui, ó, a parcela de a camada de ar mais aquecida. E isso é função da convecção. A convecção ela está indo por conta dessa diferença de temperatura, né, mais fria, relativamente mais fria, em altos níveis, tá? Mas olha que os termos, eles, aqui o termo 2, né,
o efeito da advecção vertical, né? O termo 1 e 3, o efeito da advecção diferencial de temperatura, e o termo de stretching, sozinhos, né? Mostrando que, por exemplo, comparativamente, o termo de stretching ele acaba atuando, aqui estão as linhas de temperatura, né? E aqui está o Z. O Z é uma altura de referência, né? Então, o que está acontecendo também está mostrado aqui nesse gráfico, né? Em que a gente vê um aumento, diferença de temperatura, né? Entre 560. As maiores diferenças são advectadas no noroeste do Texas, né? Então, aqui está os Estados Unidos, né? Aqui seria a Flórida. Aqui está o norte, a Nova Inglaterra, né? Aqui a gente vê, seria enfim, aqui o Texas, né? Não aparece aqui o Novo México. Aqui seria aqui de atrás, aqui em cima seria o Oklahoma, né? Então, essa região aqui é a região onde é que tem maiores diferenças. Então, cada um desses termos, ele trabalha diferente, o aquecimento que ele traz na atmosfera são diferentes, tá? Bom, essa figura aqui, né, o que a gente vê a média do lapse rate, né, é de 570 hectopascal, e aqui embaixo a média da razão de mistura dos 100 hectopascais mais baixos, né, aonde ocorre o desenvolvimento da tempestade, né? Então, esses 100 hectopascais, eles mudam muito, né? Dependendo se você está no nível do mar ou está no alto da montanha. Então, aqui são desenhados, esse é o ciclo anual, o número tá relacionado ao mês, então, 1 seria janeiro, né? 7 junho, 10 outubro, né? E não aparece em dezembro, porque é um período frio, então é mais relativo a, enfim. E aqui a questão é a latitude também, né? Cada uma das cores, a latitude. Então, regiões mais a oeste, desculpa, a latitude, não, longitude. Né? E eles pegam isso aqui em 35 graus, né? Fazem uma linha passando nos Estados Unidos. Então, mostrando que o que acontece. Por exemplo, vamos pegar essa 7 aqui, ó. Então a gente tem, na verdade, estão todos os meses aqui, né? Então a gente vai ver o ciclo anual de estabilidade na troposfera inferior, né? Então, mostrando, o que mostra aqui é uma diferença, tá? Do desenvolvimento. Na verdade, ele tem a ver com aquela outra tempestade lá, que teve outra tempestade, aquela animação que a gente mostrou, a iniciação convectiva, né? Mostrando que o quê? Aqui embaixo a gente tem, quanto mais forte aqui nessa região, a gente vai ter mais umidade presente, tá? Mais umidade presente. Quanto mais nessa direção aqui, a gente vai ter um lapse rate, né? Uma diferença média maior, né? Então, nessas regiões aqui, o lapse rate é o controlador, enquanto que nessas outras aqui, ó, vocês podem ver que vai depender também do mês, né? Por exemplo, janeiro é bem baixo, é relativamente mais baixo do que dezembro, né? Então, cada uma dessas questões, né, mostram, né, a questão da participação, porque a iniciação convectiva é uma figura bem ampla, que envolve o quê? Umidade, aquecimento diurno, né, mistura na camada, tá? E também transporte, advecção de um local para o outro. No caso, aqui em 80, a gente está mais próximo ali da Nova Inglaterra, da costa
é leste americana. E aqui nesse lado a gente está lá na costa oeste, tá? Então, os sistemas, eles normalmente se deslocam de oeste para leste, e eles deslocam também de norte para o sul, no hemisfério norte. No Brasil, aqui a gente não tem nenhuma figura desse tipo, né? Mas o que a gente vai ter, o que a gente tem aqui é um transporte de sul para o norte, tá? E ao mesmo tempo de oeste para leste. Isso, nesse sentido, é o mesmo dos Estados Unidos. Então, como essas regiões são mais desérticas, né? A região ali, na verdade, no norte, no sul ainda é bem úmido, né? No caso, lembra um pouco o que acontece nos Estados Unidos, porque a região da Colômbia Britânica, lá no norte, na costa oeste do Canadá, é uma região úmida, assim como o sul do Chile. E mais ao sul, né, a gente tem um litoral seco, como é o caso da Califórnia, só que aqui é muito mais seco, né, o Atacama. E o movimento das massas. Então, é de se esperar que para o sul do Brasil a gente tenha um controle maior em função do que? Da variação da umidade propriamente, do que da variação da lapse rate, né? Um controle maior. Essas figuras aqui, elas estão falando sobre o CAP, né? E também com o Cine. Então, o CAP, lembrando, né? Ele é a integração da flutuabilidade, né? Do empuxo da parcela em Z, saindo do LCL e indo até o LNB, o nível de perda de empuxo. Então, aqui está o nível de perda de empuxo, aqui está o LCL, né? E, obviamente, tem o SIM, que não está mostrado aqui. Então, toda essa curva aqui é o CAP, né? Enquanto que essa curva aqui seria o SIM, né? Então, para a gente ter uma estabilização, o que acontece? A gente tem que ter uma energia externa, tá? Dessa monta, tá? Que seria justamente o gatilho para o CAP ser liberado. Então, as parcelas começariam a consumir esse CAP. Então, uma situação benigna, né, é aquela onde a gente tem um SIN muito grande, né, ou seja, você tem que ter muita energia externa, tá, e um CAP pequeno, né, uma situação que tende a desenvolver forte convecção são aquelas justamente que tem um CAP elevado e um SIN não muito elevado. Então a energia externa necessária para quebrar esse é muito pequena, tá? Bom, o que mais a gente tem aqui? Então, basicamente é isso. Olha, aqui a gente tem um processo, né? Você começa normalmente com um pequeno CAP, tá? E um pequeno SIN, tá? Mas eles são equivalentes. As nuvens, né, são nuvens do tipo estratos, né? Elas se desenvolvem, né, com o desenvolvimento com o desenvolvimento das nuvens, né? A gente tem um aumento de ambas, né? Só que um aumento muito maior aqui do CAP. Isso se deve à advecção vertical, né, daquele parâmetro chamado tendência do aquecimento, né, o gama, né? Então, isso quem está fazendo aqui é o gama, né, a advecção diferencial dele. Então, notem que o SIN ele fica constante, né, e vai diminuindo na medida que a tempestade se desenvolve, né? Na verdade, se o SIN
E o sim, depois a gente vai ver, é um parâmetro muito difícil de calcular. A gente tem resultados muito diferentes se a gente mistura parcela ou não mistura parcela. Então, o CAP também acontece a mesma coisa. A questão é, a ideia da sondagem, você tem uma parcela que sai daqui e vai até aqui. Bom, só que a gente tem o tempo todo aqui mistura por conta do aquecimento diferencial, de ventos, etc. E a gente não sabe se essa parcela que está aqui, né, ou uma parcela que está aqui embaixo, né, ou uma parcela que está aqui, vai criar essa história. E o caminho, né, tanto o CAP quanto o SIM, vão ser bem diferentes, ou maior, né, ou menor, dependendo de qual parcela que você toma, qual parcela que leva em conta. Então isso, mas de qualquer forma aqui a gente vê um timeline, né, do desenvolvimento da tempestade, né. Aqui a gente tem as nuvens no início da manhã, né. Aqui a gente já tem um cúmulo congesto, um cúmulo torre, né, do tipo de torre. A gente vê aquelas nuvens se desenvolvendo durante o dia, elas são muito rápidas, né? E muitas vezes elas preparam, né? Elas se extinguem, né? E elas preparam a formação das nuvens de desenvolvimento vertical, os cúmulos nimbus, né? Que estão mostrados aqui. Aqui a gente vê o overshooting, né? Também a bigorna, né? E o típico aqui é topo de inversão, né? Aqui tu tens uma inversão térmica que as nuvens não conseguem passar, somente aquela corrente principal, né? Da nuvem, né? Acaba onde que tu tens um movimento mais intenso, que acaba gerando esse overshooting, né? Essa sobreposição. Bom, era isso, né? Sobre essa figura. Bom, mas na verdade a gente não tem somente um desenvolvimento de uma tempestade somente baseado no aquecimento de ouro. A gente tem também aquelas tempestades, né, principalmente aquelas que estão associadas às brisas, né, formando rolos convectivos. Né? Então a gente tem aqui uma onda, né, que está associado a uma razão de mistura de vapor d'água maior ou menor, né, em alguns locais, e a formação de tempestades, né, menores aqui no meio, tempestades medianas aqui, e uma tempestade mais forte aqui nesse lado. Né. Enquanto isso, o que a gente tem? A gente tem a formação desse rolo convectivo aqui. Então, aqui a gente vê não só uma umidade relativa menor, né, uma razão de mistura de vapor d'água menor, como também uma subsidência, né. Isso é mais uma outra coisa que deve ser observada nisso. Né. Existem várias coisas que devem ser observadas. Né. Essa figura é realmente importante. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Né, a gente tem aquela tendência, a tendência da lapse rate, vamos dizer assim, ambiental, calculada, né, em duas situações. Na situação A, em que a gente pega a parcela da superfície e a gente assume que não há mistura. No B, a gente toma a parcela com a média potencial e o vapor d'água da parcela nos primeiros 100 hectopascais, né? O que grosseiramente tenta contabilizar a importância da mistura até o LFC, né? O que acontece aí. E o que a gente vê são aqui no B, comparando com C, tá. E essas linhas em vermelhas aqui são o CAP, né? Então as vermelhas, vou pegar aqui, a vermelha é o CAP, enquanto que a vermelha é o CAP, tá aqui. Então as linhas aqui são CAP
E em tons azul é o sim, né? O sim em tons azul, né? Sombreado azul. Então, comparando essas figuras, o que a gente vê é, é, é uma a gente vê uma diferença muito grande, tá? Tanto a mais quanto a menos, se a gente considera os dois fatores. Mas de uma maneira geral, tanto aqui o CAP, tá? Quanto sim, né? Olha essa região aqui, ó, né? E olhe para cá, né? A mesma região. O que mudou foi como você calcula isso. O CAP aumentou, em algumas regiões o CAP diminui, tá? Mas o sim, de uma maneira geral, ele aumenta em todas, tá? Mostrando o quê? Que a ideia de pegar a primeira parcela sem mistura está mascarando muito o efeito do inibidor convectivo. Essa energia do inibidor convectivo, é bom entender que seria uma energia externa, né? Ou seja, o que seria essa energia externa? Seria uma onda de gravidade, a presença de uma montanha, algum fator estranho, algum fator adverso, né, como, por exemplo, até uma formação de brisas, né, e os mecanismos ali de mistura da brisa, enfim, alguma coisa que consiga romper essa energia para acontecer a precipitação. Sim, ele deve ser vencido, né, em parte ou em todo, para que a tempestade aconteça. Então a gente não pode acreditar muito no sim simplesmente calculado na primeira parte, né? Então aí tem o MU-CAP, o MU-SIM, que são melhores para a gente ver esses efeitos, né? E eles são mais importantes, principalmente quando quando esses mecanismos de iniciação convectiva eles não são presentes, muito presentes. Então, em regiões muito planas, né, em regiões que não têm montanhas, então costumeiramente costumam ter um CAP elevadíssimo, né? Sim, ainda pequeno, né? E a gente não vê o desenvolvimento de tempestades, né? Então, em primeiro lugar, porque não há forçantes, e em segundo lugar, porque talvez esse sim, esse pequeno que a gente nota lá, ele está mascarado. Aqui tem um esquema, né, de como que se calcula o MUCAP, né? Most Unstable Cap, né? Então, a gente toma os primeiros, se a gente sai de 1000 hectopascais, então a gente vai ter que calcular, né, tanto a taxa de variação vertical da umidade relativa para uma e para outra, né, para cada um delas o máximo e o mínimo, né, então estou vendo aqui, e com isso a gente vai montar a nova uma nova sondagem. E nessa sondagem a gente vai calcular aqui o SIM, né? E o CAP. É basicamente isso, né? A forma de calcular isso. Bom, aqui tem a questão da sondagem quando a gente tem uma convecção profunda, né? Tá? O que é uma convecção profunda? É quando você tem um CAP até o topo da atmosfera, tá? Uma parcela de área levantada da superfície segue a trajetória azul, enquanto que uma parcela levantada do topo da camada segue a trajetória sólido azul, né? Então, olha só, aqui o sólido azul, tá? E aqui tracejado azul. Então, os caminhos, né? E aqui no caso seria esse em vermelho, né? Seria como
atmosfera é representada, né? Qual é a taxa de variação dela. Então, obviamente, isso vai levar, né, a diferenças bem grandes, né, com relação ao CAP, né? Você pode olhar aqui. Então, aqui eu teria esse CAP, tá? E aqui eu teria, desculpa, esse sim, e aqui eu teria esse sim, tá? São negativos. É só uma maneira de mostrar a diferença das duas. Aqui nessa figura a gente vê uma comparação de 3 maneiras de remover o sim, tá? Então, aqui nessa A convergência de baixos níveis, né? Que é aquela provocada por vários fatores. Vários fatores mesmo pode levar, né, ao aprofundamento da camada camada superficial, né? Da base das nuvens, né? Então aqui no caso a convergência de baixos níveis, adição de vapor de água, tá? E o aquecimento, né? Ou seja, o calor sensível, fluxo de calor sensível. São 3 maneiras, então, de você remover o sim, né? E dar início à convecção. Comparativamente, o que a gente vê? Se fosse somente a adição de vapor d'água, como aqui a gente está vendo só um mecanismo dinâmico, tá? Então você não tem a mudança da parcela, tá? Ela segue o mesmo caminho. Aqui a gente tem esse mesmo desenho com a adição de vapor d'água e aqui com a adição de calor sensível, né? O calor sensível seria o aquecimento diurno, o solo vai ficando mais quente e assim por diante, o fluxo. Adição de umidade é quando a gente tem evaporação, né, numa região montanhosa. Então se pode ver a diferença de cada uma delas, o que cada uma delas provocam, né, em relação com base na convergência de baixos níveis, né, para cada uma delas, como que elas removem, né, e a trajetória da parcela a partir de então. O que a gente vê aqui nessa comparação aqui é o efeito do jato de baixos níveis úmidos, né? Esse é o elemento fundamental no desenvolvimento de uma tempestade, né? Úmido e quente, no caso. Eles não servem somente para reduzir o sim, né? Mas também eles servem para aumentar o CAP, né? Então o que a gente vê aqui é uma comparação com e sem no caso aqui o B, sem o sim, sem o jato de baixos níveis e com o jato de baixos níveis úmidos. Então, você tem uma remoção do sim mais forte aqui, em relação a esse, quanto você tem aqui um CAP maior. No desenvolvimento de tempestades, normalmente a gente está trabalhando com uma condição de potencial instabilidade, né? Ou seja, você tem lá uma atmosfera que, quando a gente olha do ponto de vista seco, ela está estável, do ponto de vista úmido, ela está úmido. Mas, enfim, vai depender do que? Da variação, né, dos campos de umidade, né, e desse forçante. Então, o que a gente vê aqui é um levantamento em uma camada instável, né, que produz CAP, e aqui uma camada somente instável que não produz CAP. Nesses dois casos, a gente nota que tanto a variação com a altura da temperatura potencial equivalente, né, média, ela tem que ser maior que zero. Assim, obviamente, né, também a temperatura do bulbo, a temperatura potencial do bulbo úmido, ΔW, né, com Z, também tem que ser maior que zero, né? Essas duas coisas aqui, elas são verdadeiras.
né? Resumindo, em cima de uma região seca, tá? Ou que não tem um aporte de umidade por um jato de baixos níveis, né? Você não vai ter formação nem de CAP nem de SIM, né? E isso importa, né? Mostra para a gente a importância, tá? Da presença tanto de umidade quanto desses jatos, dessas esteiras transportadoras de umidade para uma dada região. Aqui só para lembrar, né, uma sondagem típica, né, de uma estação úmida tropical, né, em que a gente tem a estabilidade condicional, tá? Estabilidade condicional é quando a gente tem o dθ asterisco dz, né, maior que zero, né? Esse d asterisco, essa figura do Holton, né? O Holton, então, o que está mostrando esse θe? A gente conhece, e aqui o dθe. Mas se a gente olhar tanto o θe quanto o dθe asterisco, que seria aquela temperatura que uma parcela ela está plenamente úmida, toda a umidade que cabe dentro dela é possível, né? Então, ela é instável aqui em toda a camada, enquanto que o θe é instável aqui, mas ele já está aqui um pouco, nessa região aqui, ele está um pouco, 500, ele está um pouco mais instável, né? Então, o que a gente quer para a instabilidade condicional é que o θe ele seja basicamente instável em toda a camada. É maior que zero em toda a camada. Desculpa. Nesse local aqui, o que a gente vê, né, é aquilo que a gente já tinha mostrado anteriormente, né, sobre os rolos convectivos, né? Aqui a gente vê a formação do mar, o mar, né, a questão da Terra, a formação dessas nuvens, né, que são tipo cloud streets, né, que estão presentes, e o rolo convectivo aqui. Então, o que pode notar que também aqui é o vento, né, a formação da regra aqui da vorticidade, né, do produto, opa, vocês não estão vendo, da regra da mão direita, né, e você vai notar, né, uma região com convecção, uma outra trilha aqui sem convecção, uma outra com convecção e uma outra mostrando essa alternância, tá? Apesar de que na superfície, na escala, tá? Você tem na superfície, você vai ter esses rolos convectivos aqui, esses cloud streets, né? Direcionados na direção do vento, né? Cloud street é um assunto que está lá no capítulo 13, né? E aqui a gente tem a fronteira de mesoscala, que é caracterizado pela frente, né? Pela linha. Mas o que vocês podem notar é justamente a gente vai ter uma vorticidade gerada numa direção e uma outra vorticidade gerada na outra direção. E a combinação dessas vorticidades geram, né, uma região aqui com precipitação mais forte, uma outra região que tem o mesmo rolo convectivo, mas não. E aí uma sim, e assim por diante, né? Então essas circulações na camada limite, né, também afetam, né, os rolos horizontais convectivos também são responsáveis pela formação. Isso é muito importante nas regiões litorâneas. Por isso, uma atenção sempre tem que ser dada à questão das frentes, da brisas marítimas, né? A presença de brisas marítimas. Então, nessa figura aqui, o que a gente vê são rolos, né? As estruturas, na verdade, de mesoscala, né? A gente vê as fronteiras de mesoscala e a formação desses anéis de convergência, né? E a formação de mesos
baixas e mesos altas ao longo dessa região. Na verdade, isso é bem interessante, porque isso passa o tempo todo e, casualmente, isso aqui é uma figura praticamente semanal. No verão, você vai ter a formação de trombas d'água em cima do oceano em cada uma dessas regiões mais frias aqui, inclusive com a passagem de linhas de estabilidade secas, né? O que é bem interessante, mostrando como que essa estrutura, né, como as lacunas, né, fendas, lombos, né, e mesociclones e a iniciação convectiva, né, as regiões onde a iniciação convectiva ela é fortalecida. Então, aqui nessa figura a gente vê a boundary layer, né, e as circulações devido às fronteiras de mesoscala, né, ou massas de correntes de gravidade, né? Então a gente vê aqui as ondas gravitacionais, as cristas das ondas, tá? A linha seca, que obviamente ela tá, a linha seca, lembram, né? Ela tá em cima de uma massa de ar frio, né? Tu tens uma região mais seca. Aqui você tem aqui já o limite, né? Dessas massas de ar. Aí, então a gente já tem uma massa de ar úmida sobre elas, né? Então nesse local aqui a gente acaba não vendo a formação, não visualiza a formação de nuvens, né? O que torna elas inclusive mais poderosas, né? Então a gente tem duas massas, né? Uma massa de ar aqui, que seria a massa de ar frio sobreposta com a massa de ar seco, né? E aqui uma região que já tem umidade, já tem ar úmido em cima. E olha esse efeito, né? Então é a mesma linha, tá? Só que ela provocou aqui várias regiões, né? Com nuvens. Com nuvens. E a gente vê isso através das ondas de gravidade. Essa transparência aqui é muito interessante, né? Ela vai falar um pouco sobre como a gente pode prever a inicialização convectiva, né, a partir de uma sondagem, tá? Mas é interessante também porque a iniciação científica convectiva pode acontecer e também não pode acontecer. Então, aqui a gente tem a parcela, né? E a gente tem aqui essas trajetórias aqui em magenta, né? E aqui o cálculo do LCL, né? A partir de uma dessas parcelas, e aqui é, no caso, a trajetória mais amarela, no caso, uma parcela não diluída, e aqui uma parcela no qual representa a mistura, né, dos primeiros 100 hectopascais. Então, nessa sondagem, a temperatura convectiva foi atingida, mas nada do sim estar presente, tá? Ou seja, para uma parcela na superfície que tem uma temperatura potencial θ e uma razão de vapor de mistura menor, né, o caminho laranja é tracejado, né? A iniciação convectiva vai depender da trajetória que a parcela toma à medida que subir através da camada limite. A trajetória da parcela percorre é sensível ao perfil vertical do vento ambiente e a profundidade da convergência. Por exemplo, uma parcela segue o caminho representado pela cor magenta, pode ou não chegar ao LCL. Tá? Isso também é importante, especialmente para uma sondagem que contém uma camada de ar, tá, mais seca acima dela. Tá? Então, a principal razão para a parcela seguir uma curva da trajetória preta é o entranhamento. Tá? Aqui está a cor preta. O que é o entranhamento? Né? O entranhamento é um processo de umidificação e aquecimento da parcela formado por nuvens, né?
Então, principalmente por nuvens cúmulos, né? Nuvens raras do tipo os cúmulos. Essas vários pulsos, né? Formam vários pulsos e cada um desses pulsos acabam por umedecer essa camada inicial e também aquecê-la, tornando o ar, obviamente, mais potencialmente mais úmido, né? Então, essa presença de uma camada seca em cima, né, e também a presença, depois a gente vai ver, do cisalhamento, pode abortar a formação da convecção, a inicialização da convecção. Bom, como a gente já tinha falado, né, a questão das falhas de inicialização convectivas também são igualmente importantes. Então, obviamente, um deles é muito claro, né, são a baixa umidade, tanto uma camada seca muito baixa ou um ar muito frio, né, no caso das linhas secas, quanto o que a gente vai apresentar agora, né? Então, olhe nessa foto de satélite aqui, essa região aqui com um triângulo, ela corresponde a Fort Worth, né, no Texas. E aqui pela sondagem, né, a gente vê que existe uma abundância de CAP e não tem SIM. Porém, pode ser visto aqui que nessa região não há o desenvolvimento de convecção. E ao norte, sim. Então, existem outras coisas que podem ser feitas, né, para inicializar uma convecção. E isso é muito importante, tá? Aqui em Florianópolis, por exemplo, nesses últimos dias, a gente viu vários sistemas que não se desenvolveram, né, não tiveram convecção por conta desse motivo. Então, vamos lá, né? O que estaria repercutindo? Então, olha aqui nesse gráfico, né? E a gente vê a questão do cisalhamento, tá? E essa é a questão. Na verdade, o cisalhamento ele é um elemento importantíssimo quando a gente fala de supercélula, tá? Ele é um elemento importantíssimo quando a gente fala mesmo de linhas de estabilidade, mas ele pode ser um problema, tá? Desde que você pode imaginar que a gente tem lá numa tempestade uma região onde é que a gente tem um suprimento de ar quente e umidade, tá? E por outro lado, a gente também tem o subproduto disso, que é a chuva e o granizo. Então imagine que o que acontece mais comum é justamente a configuração do vento fazer com que isso ocorra aqui numa posição diferente, né? Isso também pode acontecer. No caso, olha aqui as imagens, né, tidas nesse dia em que a gente vê o desenvolvimento de uma nuvens, né? E justamente são nuvens baixas. Então a gente está vendo aqui o vento em superfície do quadrante sul, né? E ele rapidamente muda para o quadrante oeste. E isso aqui está nessa nuvem e pode perceber isso. Então esse tipo de configuração também é importante. Aqui a gente vê, né? Quer dizer, na verdade a gente tanto pode entender isso como simular, né? Então a gente vê aqui um desenvolvimento de uma tempestade, né? O mesmo perfil, com a mesma CAP, é simulado dentro do modelo com ou sem vento, né? Aí você pode ver que esse perfil, que essa tempestade aqui, ó, com o perfil de vento mais barotrópico, né? Ela se desenvolve plenamente. E o que vai acontecer é que essa bolha, né, convectiva que vai gerar precipitação, ela vai gerar e vai acabar, por fim, matando a própria convecção. Já esse caso aqui, ó, a mesma bolha, ela é espalhada para longe da origem. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Se ela cair aqui, a chuva, né, no caso, ela cair nessa parte aqui, ó, ela pode cair
numa camada muito seca e evaporar. É a tal da virga. Então a gente consegue verificar isso de uma maneira muito clara numa tempestade, né, em que a gente vê a nuvem, a gente vê chuva abaixo dela, mas ela desaparece, ela não chega ao chão, né, ela evapora. Né. Aqui nós temos um perfil novamente de, né, questão da umidade, né, quando você pode aumentar, então, a umidade também, e o perfil do vento, né, e a gente tem um resultado diferente, né, tanto mudando a umidade, o vento, né, quanto com outros fatores, tá? Então era isso, né? Quer dizer, na verdade a questão do cisalhamento ela é um pouco mais complexa, né? Que na verdade o fato de você não ter um suprimento de energia vai por simplesmente fazer toda a parte da parte de você gerar entranhamento, né, e umidificação da camada, tá, vai ser prejudicado, porque você vai ter pode ter um monte de umidade, né, sendo destinada a um local que não seria o mais ideal. Então, o ideal é que, para o desenvolvimento de uma tempestade, é que essa umidade ela permaneça ali nos primeiros 100 hectopascais, porque acima disso você vai mesmo simplesmente transformar o teu sistema, tu vai transformar aumentar a entropia do sistema, né? Então essa umidade lá nesse local, ela aumenta a entropia e obviamente eu tenho a minha máquina térmica, ela não tem capacidade de trocar calor com esse ambiente, ou seja, a gente vai estar destruindo o CAP, né? Com isso. Finalmente, né, aqui a gente tem um resuminho do que acontece, e isso é importante. Então, as alterações da mistura na convergência de umidade no fluxo são descritas por essa equação aqui. Né? Então, aqui a gente tem a advecção da umidade relativa pelo vento horizontal. Esse C aqui é a remoção de umidade por conta da condensação, e o E, né, é a fonte, é o suprimento de umidade que vem devido à evaporação, né, ou via fluxo na camada superficial. Então, a maioria, então, baseado nesse entendimento, né, a maioria dos esquemas de parametrização de cúmulos em modelos numéricos usa a convergência de umidade resolvida pela grade, tá? E as alterações na estabilidade como o argumento de entrada. Elas podem não captar a estrutura em pequena escala fornecida pelas fronteiras de mesoscala, né? pelo sistema. E isso é um problema. Então, a partir disso, você tenta, a partir do conhecimento de grande escala, né? O que é parametrização de cúmulos? Né? Parametrização de cúmulos é justamente se a gente está trabalhando ali em 10, 12 quilômetros, uma nuvem de 1 quilômetro ela não é vista pelo modelo, mas você pode parametrizar em função desses resultados. Aliás, a parametrização de Ken-Fritz ela é baseada em duas propriedades. Né? Na verdade, é um cúmulo individual, ela fornece um pouco de energia ali para o cúmulo, né? para o sistema, e se a parcela continua subindo, ela vai produzir precipitação. Mas daí, na hora de calcular a taxa de precipitação, ela vai olhar para o cisalhamento. Né? E o cisalhamento vai ser proporcionalmente ao cisalhamento, ela vai descontar a taxa de precipitação. Então, o movimento vertical da parcela, né, vai gerar entranhamento, vai gerar um monte de outras coisas benéficos para a parcela. Isso vai ser capturado pelo método, por isso que a parametrização de Ken-Fritz é uma das mais celebradas
né, por todos, né? Então, se você não tem resolução de mesescala para fornecer isso, então uma boa coisa é você usar um modelo de Kent-Fritz, né, para essas tempestades, né? Mas, obviamente, né, a questão do cisalhamento vai ser algo ruim. Na minha tese de doutorado, né, a gente fez simulações de sistemas de lestada. A gente gostaria de entender por que essas chuvas tão fortes, né? No caso, eu fiz um trabalho de saber o quanto, por que ocorreu aquela chuva no Natal de 1995, né, que foi provavelmente um dos eventos severos mais marcantes da história de Florianópolis, né? Daria para ir de barco tranquilamente de qualquer lugar para qualquer lugar da Trindade, né? Especificamente entre a UFSC e a UDESC, de barco, onde atualmente existem ruas. Então choveu 490 milímetros nesse período. Então a ideia era saber como que esse evento foi possível. Então a gente usou a parametrização de Kent-Fritz. Obviamente, né, o modelo subestimou muito inicialmente a chuva. No entanto, a gente simplesmente desligando a parametrização de precipitação e impondo a taxa de precipitação máxima, a gente conseguiu reproduzir exatamente os valores, tá? Isso porque, né, porque a parametrização de cúmulos, essa parametrização de cúmulos, ela não foi feita para lestados, que são eventos muito baixos, tá? Só que teve um efeito colateral, que a chuva ficou permanente, ela não se movimentou. E, na verdade, né, as chuvas, os cúmulos, elas geram, né, as tais das piscinas térmicas, e essas piscinas térmicas, elas determinam a região que vai ter, formar novos cúmulos. Além disso, os outflows, né, da tempestade acabam sendo como gatilho para a formação de novos cúmulos. Isso principalmente no ambiente onde é que a gente tem multicélulas, né? Em multicélulas essa situação é bem conhecida. Então é um problema muito sério, né? Porque você, mesmo usando uma resolução altíssima de alguns quilômetros, alguns metros, os modelos não conseguem pegar essa precipitação da lestada. É uma física que não é vista no modelo. Quer dizer, não é que não é vista no modelo, ela até seria vista, mas a gente teria que ter um tipo de parametrização especial. E isso é ruim, porque eu não posso trabalhar só com um modelo, ele tem que ser generalizado, né? Não adianta, então, vamos ter uma lestada, então vamos mudar a parametrização. Talvez isso fosse possível no futuro, com redes neurais e tal, tudo isso. Mas, então, esse é um aspecto que requer muito ainda conhecimento sobre a formação desses fenômenos e muito conhecimento sobre como eles ocorrem. Então era só, daí depois vamos para os capítulos 8 e 9. Obrigado.